A desvinculação dos órgãos de polícia técnico-científica das polícias civis e, no caso da Polícia Federal também, em termos nacionais, que é o que propõe a PEC 117 de 2015, que está tramitando no Congresso Nacional, é uma solução que a gente vê para vários problemas que ocorrem hoje com as perícias em todo o Brasil. E a maior parte delas é que o fato da perícia não estar hoje ainda prevista na Constituição Federal faz com que ela até hoje ainda seja vista como um órgão interno das polícias civis. Então hoje nós vivemos uma situação onde muitas vezes, pela falta de insumos, reagentes ou equipamentos, a gente não consegue produzir o laudo que de fato teria uma prova robusta que servisse e amparasse os inquéritos policiais e assim servisse de fato para formular a convicção, né, do Judiciário, do Ministério Público. E aí muitas vezes acaba acontecendo pela falta de provas robustas, nós acabamos, né, não tendo a convicção da inocência ou da culpabilidade dos cidadãos e acaba que o crime não consegue ser solucionado. O que a gente espera que aconteça a partir da desvinculação é que os órgãos periciais tenham o seu orçamento próprio e a gestão dos seus recursos e assim consigam fazer as nos locais, né, onde existe essa demanda, essa necessidade da modernização. Já a Lorena Batista ela foi uma pioneira, uma perita que se dedicou muito do seu tempo, buscou tentar já levar essa ideia para o governo, para os gestores, de que havia essa necessidade de ter essa desvinculação, de ter um órgão de natureza jurídica própria, de ter um orçamento próprio, para que houvesse essa destinação orçamentária aonde era necessário dentro da perícia. Foi devido a esse empenho que a doutora Lorena dedicou enquanto ela estava aqui na perícia, já com essa ideia, porque na época que ela estava nessa luta, aqui no estado do Amazonas, já existiam, se não me engano, 15 estados que já eram desvinculados devido a uma orientação, uma ação local dos estados, dos executivos de cada estado. Hoje nós temos aí, são 18, 19 estados que são desvinculados, subordinados ou à Secretaria de Segurança Pública ou ao governo do estado, mas no caso aqui do Amazonas a gente não tem ainda essa desvinculação plena, porque nós já conseguimos essa vinculação direta ao secretário de Segurança Pública, no caso a Secretaria de Segurança, que já nos trouxe benefícios, a gente já conseguiu celebrar alguns convênios de manutenção, mas ainda não é suficiente porque falta a questão do orçamento, que ainda está dentro ou da Polícia Civil ou da Secretaria de Segurança Pública. Então nós ficamos um pouco no limbo e é necessário que haja então a PEC federal, que vai normatizar para todo o Brasil, e aqui no Amazonas, que já conseguiu aí uma alteração constitucional em 2014, mas que haja agora uma normatização através de lei, de previsão em lei, desse orçamento específico para a perícia, com a gestão própria do recurso, e assim a gente consiga transformar a perícia do Amazonas, modernizar completamente e consiga ter um aumento, uma melhora nos índices de resolução de crimes. A prova técnica pericial, ela é uma prova objetiva. Ela independe de vontade, ela não é como uma prova testemunhal que a pessoa pode mentir, por exemplo. A prova técnica ela é baseada em exames, ela é baseada em método científico já aceito no meio científico. Então aquilo ou não é, de acordo com o exame, vai fazer um exame e ou não é. Por isso a prova técnica, uma prova robusta, onde foram utilizados os métodos científicos melhores, tecnológicos também melhores, dificilmente ela é uma prova contestada. O juiz quando pega uma prova, por exemplo, um caso bem clássico, um DNA, se um suspeito foi encontrado um sangue, um material, numa cena de um crime e através de um exame pericial se constatou que aquele DNA era daquele suspeito, não há mais o que se contestar, ele esteve naquele local. Então essa é a importância da prova, esse foi só um dos exemplos. Assim também, por exemplo, se uma impressão digital foi encontrada, através do exame conseguiu se comprovar que era aquele cidadão ou não, ele vai ter que se explicar no mínimo por que ele estava lá, o que ele estava fazendo lá, porque já se sabe que ele foi lá. Então essa prova, ela é robusta, ela embasa a decisão judicial, do Ministério Público, dos inquéritos policiais.